Muito bem, dando sequência então à nossa série Mandamentos Recíprocos. Mandamentos Recíprocos é a série que estamos estudando, que estamos refletindo. Esta série é baseada no livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, Mandamentos Recíprocos, que recomendo-lhes que vocês adquiram este livro, seja pela internet, seja em livrarias físicas, mas esteja comprando, meditando, refletindo. Faça deste livro um livro de cabeceira, que você será muito abençoado, que você será tremendamente agraciado e vai com certeza ajudar muito você para que você possa ter uma vida de relacionamentos interpessoais saudáveis, harmoniosos, equilibrados. Com certeza vai ensinar muito, como já tem nos abençoado. E nesta manhã o tema é um tema que abrange dois aspectos específicos: não vos provoqueis uns aos outros e não tenhais inveja uns dos outros. O texto que nós vamos ter como base inicial é o texto de Gálatas 5:26. Ontem nós falamos um pouquinho também desta igreja que está na Galácia, esta igreja que foi iniciada com a manifestação da graça, baseada na fé, totalmente fundamentada, alicerçada na fé, na palavra de Deus e na graça. E esta igreja posteriormente foi e estava sendo influenciada por vários judeus, então dizendo-se convertidos, mas que queriam aplicar, queriam estabelecer dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, da comunhão dos irmãos, as leis, os mandamentos, aqueles princípios legalistas da religião, da doutrina judaica. E então Paulo, muito preocupado com isto, fica sabendo, tendo informações de que a partir do momento que este legalismo de regras e preceitos humanos tenta ser estabelecido e traz uma influência, uma pressão muito grande sobre aquele corpo, sobre o corpo de Cristo reunido ali, sobre os irmãos, Paulo então escreve a esses irmãos, tendo as informações de que eles, os irmãos, dentro ali daquela comunhão, estavam tendo discussões quase que agressivas, e não só de cunho verbal, mas inclusive físico. E ele então dá uma advertência. A carta que Paulo escreve aos irmãos em Gálatas é uma carta de correção, é uma carta de disciplina, ao mesmo tempo que é uma carta de alerta, de despertamento. E ele diz assim, Gálatas 5:26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, este versículo que nós acabamos de ler, a questão da presunção, em outras versões bíblicas, nós podemos encontrar vanglória, ou seja, orgulho, soberba, arrogância, uma coisa que ultrapassa a questão da autoconfiança. Porque veja bem, gente, você ter autoconfiança, você ter uma autoestima elevada, isso não é nenhum problema. Você saber que você tem a capacidade de desenvolver, de conquistar, de fazer, não é problema. Ninguém precisa se vangloriar, confiar mais em si do que no Senhor. É isto. Você não precisa se achar melhor do que os outros para ter a sua autoestima elevada, porque nós temos a nossa autoestima elevada, a nossa autoconfiança, a confiança em nós mesmos, a nossa percepção de capacidade vem do Senhor, vem dEle, vem da bondade dEle, da misericórdia dEle, do poder dEle. Dito isto, Paulo está dizendo, olha, vocês não devem provocar uns aos outros, vocês não devem ser presunçosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, porque isso traz destruição. No relacionamento, olha, não são poucas as vezes que eu vejo dentro de relacionamentos conjugal, às vezes um relacionamento conjugal, onde as pessoas, elas casaram se amando, casaram admirando uma a outra, casaram na perspectiva de completarem uma a outra no quesito da personalidade, das emoções,
e obviamente do conhecimento, do intelecto, mas elas começam a disputar. Isso é muito triste, você ver casais que disputam quem é o melhor, querem sempre sobressair, querem sempre ter razão, querem sempre mostrar que sabem mais, querem sempre, e não poucas vezes, diminuir o outro, criticar o outro de forma pejorativa, negativa, para exaltar-se. Isto é presunção. É por isso que Paulo diz: olha, não sejamos presunçosos, não sejamos arrogantes, soberbos, não queiramos trazer a glória para nós em detrimento do outro, da perspectiva de humilhar, desfazer do outro. Então, gente que fica malhando, gente que fica, por exemplo, a gente vê muito isso quando um cônjuge abre mão da sua questão profissional e diz para o outro: tá bom, eu vou te apoiar, eu estarei aqui ao seu lado, eu vou abrir mão de fazer uma faculdade para que você faça, eu vou abrir mão de fazer uma faculdade para que você faça a sua pós, o seu mestrado, o seu doutorado, para que você cresça, para que você desenvolva. E quando este cônjuge desenvolve, este que foi abençoado, que foi coberto, que foi amparado, que abriu mão, muitas vezes, no caso das mulheres, que muitas vezes fazem isto mais do que os homens, e elas ficam no lar, elas dão conta ali, elas não querem projeção no seu trabalho, elas não aceitam uma proposta de crescimento para poder dar o suporte para o esposo. E depois que o esposo cresce, depois que ele desenvolve, que ele cresce intelectualmente, culturalmente, profissionalmente, na sua área específica, na sua empresa, no seu negócio, ele agora quer, porque tem um problema sério de identidade, e esta é a questão da presunção na maioria das vezes, problema de identidade. Quem não se reconhece como uma pessoa valiosa, como alguém que Deus valoriza, como alguém que Deus conquistou, como alguém que Deus comprou a sua vida pelo sangue do Cordeiro, as pessoas com baixa autoestima, porque tem a autoestima elevada, mas tem a autoestima baixa, as pessoas que têm um problema de olhar para si e entender que não é o valor e o reconhecimento das pessoas que fazem delas pessoas valorosas. O seu e o meu, o nosso valor está em Cristo, está na identidade que temos da pessoa de Jesus. Então Paulo diz: olha, vocês não devem ser presunçosos, vocês não devem provocar uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, porque, irmãos, se tem algo que mata, é a inveja. A inveja é a cárie da alma. A inveja corrói a pessoa invejosa, porque quando você inveja o outro, é porque você não consegue ter o que o outro tem. E às vezes, e não são poucas vezes, nós, por não termos o sucesso do outro, a gente começa a invejá-lo, ao invés de ficar satisfeito e contente com o que temos, porque contentamento e gratidão traz de Deus a bênção e a provisão e a prosperidade sobre nossas vidas. Se você quer ser uma pessoa próspera, seja uma pessoa grata a Deus por tudo que você tem. Infelizmente, quando nós somos presunçosos, não há no nosso coração gratidão e contentamento, e daí nós vemos a nossa própria ruína. Se não for a ruína no sentido social externo, é por dentro que nos corrói. A inveja mata, a inveja nos atrofia, não só espiritualmente, mas a inveja nos atrofia de maneira espiritual, nos traz e coloca em nós sentimentos horríveis. Por isso, para você e eu vencermos o princípio da inveja, é não trazermos para nós a glória ou a presunção de que nós somos melhores do que qualquer outro. Eu não sei você, mas a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que quando nós temos o desejo de buscar glória pessoal, nós estamos idolatrando, adorando e servindo a nós mesmos. Este é o princípio, é um destaque que o pastor Carlos Alberto dá aqui, o que constitui um erro grave. Agora veja, algumas passagens bíblicas confirmam o engano no coração dos que buscam a própria exaltação, as quais oferecem, as passagens bíblicas, nos oferecem um bom conselho aos que agem assim. Então diz a Bíblia: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos,
agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, 12, é o apóstolo Paulo dizendo, não, eu não vou fazer isso. 2 Coríntios 10, 18, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Cuidado quando você, como eu disse aqui, é presunçoso e começa a falar bem só de você, só você sabe fazer, só você tem a melhor opinião, só você tem a melhor forma de fazer, só o seu jeito é certo, só o seu jeito é melhor. Isso é presunção, meu irmão. Aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a ceder, aprenda a cooperar, aprenda a participar, aprenda a comungar as ideias e as ações. Aprenda, divida. O seu jeito não é o melhor. Pode ser o melhor para você, mas nós temos aprendido aqui nas Escrituras Sagradas que nós devemos pensar primeiro no interesse dos outros e depois nos nossos interesses. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Romanos 1, 25 e 26 é um texto pesadíssimo, muito pesado. O capítulo 1 de Romanos é um texto muito pesado, muito claro, mas muito pesado. E ele diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Esse tipo de atitude presunçosa é uma perda de tempo. Você e eu precisamos entender, irmãos, que Deus não nos chamou para isto. O princípio de Deus é muito claro. Ele quer nos libertar destas coisas. Como eu disse aqui, o texto de Romanos 1, eu li os versículos 25 e 26. Veja o que diz a Bíblia, Romanos 1, 29 a 32. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja. As pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Este é o contexto. Eu estou lendo para você a Bíblia, a palavra de Deus. O contexto é este. Se trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, versículo 29, tornaram-se, diz a Bíblia, estas pessoas tornaram-se cheias de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Eles estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Você que traz glória para você, você que é presunçoso, orgulhoso, que deseja receber louvor e honra, você que não reconhece que Deus é o Criador, o soberano, que somente Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Diz a Bíblia que se nós agirmos assim, você e eu, se vivermos assim, nós somos inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Irmãos, isso está na Bíblia. Não parece extremamente atual? Algo escrito há 2000 anos, extremamente atual. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós precisamos entender isso de maneira clara, que o Espírito Santo nos dê revelação nesta manhã, para que nós possamos entender. Nós não temos que receber glória, nós não temos que receber louvor. Eu não estou dizendo que nós não podemos ser honrados, abençoados, reconhecidos, não é isto, mas o nosso coração, gente, eu estou falando de coração, de interior. Eu não tenho problema em que a pessoa diga, puxa, você fez isso, me ajudou, obrigado. A gente agradece, não tem problema nenhum. O que manda é o coração, porque às vezes a pessoa diz assim, ai, glória a Deus, tudo para a glória de Deus, glória a Deus. Deus olha o coração, Deus vê o que está dentro do nosso coração. Gente, Deus não vai nos julgar
por aquilo que nós falamos ou fazemos só. Deus olha o coração. Deus está vendo o seu, o meu, o nosso interior, a nossa motivação, a nossa intenção. O que Deus olha, o que Deus busca é intenção, é motivação, é coração. Daí a importância fundamental de nós vigiarmos o nosso coração. Por isso que Paulo diz: olha, vocês não devem ser presunçosos, vocês não devem ter inveja uns dos outros, vocês não devem praticar estas coisas, porque a palavra de Deus diz que o regenerado, que o nascido de novo, que aquele que está em Cristo, ele vive uma nova dimensão de vida, ele vive uma nova perspectiva de vida, ele vive um novo momento na sua história. Você já morreu com Cristo, você está crucificado com Ele, você já não vive mais, é Cristo que vive em você, e a vida ressurreta de Jesus Cristo na sua, na minha vida, ela faz com que nós agora tenhamos a nossa vida, a nossa história voltada para a eternidade, pessoal. Isto aqui é passageiro, gente, daqui a pouco acaba. O que você e eu estamos fazendo aqui é temporário. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos de um novo céu, uma nova terra, um lugar que Jesus preparou para estarmos com Ele, a eternidade. Nós somos passageiros aqui, então não dedique a sua vida, a sua história, não dedique sua energia, não gaste a sua vida para receber honra e glória neste mundo, porque você foi chamado para viver na eternidade, debaixo da glória do Pai. Se nós entendemos isso, nós temos que ter sempre a perspectiva do princípio da palavra de Deus. Paulo diz: vocês não devem ter inveja. E então ele estabelece uma maneira clara de sair do negativo e mostrar-nos o positivo. 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Vocês percebem como que isso é recorrente nas Escrituras Sagradas? Vocês percebem, irmãos, que estas cartas, tanto a igreja da Galácia quanto a igreja que está em Corinto, elas são escritas para a igreja. Você entende isso ou não? Que às vezes você e eu começamos a pensar assim: aquele sujeito, ele não nasceu de novo, ele não conhece Jesus, ele é ímpio, ele não é crente, ele não é evangélico, é protestante. Aliás, dá uma boa notícia para você: abra os seus olhos, meu irmão e minha irmã, porque tem muito crente, muito pastor, muito evangélico, muito protestante e muitas outras religiões que não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia. Quem herda o reino de Deus é quem é nascido de novo. Jesus foi claro com um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos, que foi fazer-lhe uma visita. Nicodemos fazia uma visitinha, Jesus meio que na calada da noite, e Jesus falou: filho Nicodemos, é o seguinte, quem quiser entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, porque essas coisas são espirituais. Aí Jesus falou com ele: pois é, Nicodemos, eu falo das coisas terrenas, vocês não entendem, se eu falar da celestial, mas enfim, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. O amor é bondoso, o amor ele é paciente, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O apóstolo Tito diz lá, no capítulo 3, quando Paulo escreve esta carta, ele diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Tito deixando isso claro. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Olha o que a Bíblia diz em Tito 3:3. Nós vivíamos na maldade e na inveja, tendo inveja uns dos outros, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Gálatas 5:21, que eu disse aqui, e às vezes eu quero até aumentar, ampliar o texto para você, vou fazê-lo agora aqui nas Escrituras Sagradas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19, porque é mais completo o texto, eu gosto de contextualizar, então deixa eu abrir aqui, Gálatas capítulo número 5, a partir do versículo de número 19, você pode acompanhar na sua Bíblia comigo. Paulo está dizendo a esses irmãos da Galácia, que eu já disse aqui introdutoriamente, estavam vivendo um conflito muito grande entre eles,
alguns judeus estavam convertendo-se ou começando a congregar e trazendo todo tipo de legalismo para dentro da igreja. Então, esse negócio de regras e doutrinas, preceitos humanos, deixa eu fazer um parênteses importante para você. Se você, minha irmãzinha amada, preciosa, quer cortar cabelo, corte. Se você não quer cortar o cabelo, quer deixar encostar no chão, deixa, o cabelo é seu e a vida é sua. Se você quer depilar, se você quer raspar as pernas, axila, ou o que você quiser, as axilas, ou o que você quiser, isso é problema seu. Meu irmão, se você quer usar barba, você usa. Se você não quer usar barba, você não usa. Se quer cortar cabelo, você corta. Se não quer cabelo, você não corta. Se você quer usar manga comprida, você usa. Se você quer usar camisa de malha, você usa. Eu não quero saber, são regras e doutrinas, gente. Se você vai bater palmas dentro do prédio, da nave, do templo, sei lá eu, se você vai pular, dançar, eu não sei, gente, isso é coisa humana. Se você vai usar calça comprida, se você vai usar saia, sei lá eu. Tem saia que a pessoa está com a saia lá no tornozelo, rachado, vai até lá em cima. Grandes coisas, muito mais sensual, expõe muito mais o corpo, se com a calça comprida decente. Aí a outra usa a blusa com a manga, né, aqui no cotovelo, só que a manga é desse tamanho, quando ela levanta os braços, dá para você ver de um lado ao outro. Era melhor usar uma blusa menos, com menos pano e mais decente, sei lá se você vai usar brinco, se você não vai, se você vai passar batom, se você não vai, eu sei lá, para mim, mulher tem que usar brinco, batom tem que ser feminina, né, porque, enfim, vai não sei. Bom, o que a Bíblia diz, voltando para a Bíblia, isso é importante. Porque esse negócio de você ficar falando assim, fulano é crente, o fulano agora converteu, ele está na igreja, ele é isso, aquilo. Meu irmão, olha o que a Bíblia diz, por favor. Bíblia sagrada, palavra de Deus. Céus e terra passarão, a minha palavra permanecerá para sempre. Bíblia sagrada. Nós somos crentes, cremos em Deus pela Bíblia, cremos em Jesus pela Bíblia, recebemos a salvação pelo Evangelho. Dito isto, Gálatas 5,19, ora, as obras da carne, da natureza carnal, são conhecidas e são, diz o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Gálatas: prostituição, impureza, sensualidade, que é lascívia, idolatria, que não é só de imagens e esculturas, você pode idolatrar-se ou ao outro ou a coisas, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, versículo 21, invejas. Não tenha inveja do sucesso do seu irmão, se alegre com ele, celebre. Não ache que Deus está sendo injusto com você. Não tenha inveja, inveja é obra da carne. Bebedices, eu tomo só uma cervejinha só para relaxar. Se você toma uma cervejinha todo dia para relaxar, você é dependente desta quantidade de álcool que está na cervejinha. Você tem que ser dependente do Espírito Santo, você tem que ser dependente da palavra de Deus. Não, eu tomo só uma tacinha de vinho só para relaxar. Se para relaxar você precisa de uma dose de álcool, você é dependente desta dose. Nós temos que ser dependentes da unção do Espírito Santo, da glória de Deus. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glutonarias, você não vive para comer, você come para viver. Acorde, não é questão estética de corpo, porque tem muito magrinho glutão. Tem muito magrinho que não é obeso, mas é glutão. Glutonaria é você comer além do que você precisa, é você comer de forma desmedida, é você comer sem necessidade. Glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer mais claro? Gálatas 5, 19, 20 e 21. Anote aí na sua Bíblia, meu irmão.
Marque na sua Bíblia. Veja se alguma destas ações, atitudes, sentimentos fazem parte da sua vida, da sua motivação e intenção, porque se fazem, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino de Deus. E novo nascimento não é mudança de religião, novo nascimento não é mudança de congregação, novo nascimento não é mudança de doutrinas, regras e preceitos humanos, institucionais. Novo nascimento é mudança de vida, de dentro para fora. É Cristo nos levando à morte para o nosso velho homem, à cruz, e nos ressuscitando com a sua vida e com o seu poder, para nos dar uma vida de santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Assim, à luz das Escrituras Sagradas, diz o pastor Carlos Alberto, devemos agir pela fé, deixando que o Espírito Santo, o sangue do Senhor Jesus e a operação da cruz atuem em nós, para que sejamos capazes de nos despojar de todo tipo de atitude de vanglória ou de uma postura que possa provocar um irmão de fé. Lembre-se que o pastor Carlos Alberto faz um alerta para nós. Às vezes a nossa presunção soberba, a nossa arrogância, a nossa vanglória, aquela atitude, o desejo de glória para nós, faz com que nós despertemos no mais fraco da fé a inveja. Isso também é pecado. Não só vangloriar-se para ser reconhecido, mas você desperta no irmão, você provoca nele, naquele que é fraco, uma atitude de pecado. Meu irmão e minha irmã, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não devo comer carne. Entenda bem, a nossa liberdade não é libertinagem. A verdadeira liberdade tem limites. O limite da nossa liberdade é a santidade, é a pureza, é a justiça diante dele todos os dias. O limite da nossa liberdade é viver para a glória dele. O limite da nossa liberdade é saber que ele nos chamou, que ele nos comprou pelo seu sangue, que ele nos arrancou do império das trevas para nos dar vida e vida abundante. E então o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios 10, 17, diz assim: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, pela cruz, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora o apóstolo Paulo diz: eu, por meio de Cristo e este crucificado, estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Por quê? Porque eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo, então eu não devo viver segundo o sistema deste mundo. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tendo a sua mente transformada, renovada pela palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras sem a revelação é letra, e a letra mata. O que traz vida é o Espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter a revelação do Espírito Santo. Em Jeremias capítulo 9, versículo 24, o profeta diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Do que o Senhor se agrada? Ele se agrada da lealdade, da justiça e da retidão. Eu vou repetir para você. Tem gente que acha que Deus se agrada dos feitos que Ele faz. Eu vou ganhar milhares e milhões de pessoas. Cuidado para você não ganhar um monte de gente e você mesmo ir para o inferno. Eu procuro vigiar isso o tempo todo na minha vida, porque eu sou pregador. Depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não seja achado perdido, condenado. Nós temos que ter muito cuidado, porque, veja bem, meu irmão e minha irmã, hein? Há um alerta para você aqui. A palavra de Deus, independente da boca que a prega, que a anuncia, é a palavra de Deus. Por isso que a gente não julga ninguém. Quem vai julgar é Deus.
A pessoa pregou a palavra, agora a vida dele é problema dele com Deus. Se ele dá um mau testemunho, se ele é uma pessoa que envergonha os mais fracos, que atrapalha os mais fracos, ele vai prestar contas a Deus. Da minha vida ou da minha parte, ele nunca terá um juízo sobre a vida dele, se é ele com Deus. Agora, uma coisa eu posso te falar: mesmo o diabo, se o diabo personificado numa pessoa pregar a palavra de Deus e alguém crer na palavra de Deus, será salvo. Entenda isto: Deus tem poder para usar quem Ele quiser, inclusive o diabo. Então, se você quer uma vida de intimidade com Deus, de vida com Deus, você busque no seu coração uma transformação, nascer de novo, viver para uma nova vida em Cristo Jesus, cheia da glória e da graça dele. E eu vou já caminhando para o finalzinho desta reflexão com você, quando Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 12, falando a respeito das suas experiências maravilhosas com o Pai, mostrando-nos que nós devemos lançar para trás das nossas costas, despojar-nos de tudo aquilo que não glorifica a Deus, tanto a glória pessoal, a presunção, de sermos melhores do que os outros, ou de termos, ou querer ter, ou até mostrar que temos mais do que os outros. Isso é desnecessário. Quando nós vivemos isso, você pode experimentar algo maravilhoso da parte de Deus, abrindo mão da sua própria vida e vivendo para a glória dele. E então o apóstolo Paulo, depois de falar das suas revelações, de citar as suas experiências, ele diz em 2 de Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 5: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade, se ele falasse das coisas que ele tinha vivenciado. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele falou: eu não vou ficar falando as coisas porque as pessoas vão me idolatrar, para impedir que eu me exaltasse, porque a fraqueza do coração estava ali. Por causa da grandeza dessas revelações, de tudo que ele viu, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu falei com vocês, Deus usa o diabo, usa quem ele quiser. É um costume judaico orar 3 vezes. Eu já citei isto aqui também. Paulo ora 3 vezes a respeito dessa situação. Jesus orou 3 vezes a respeito da sua morte na cruz. E então Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim este espinho na carne. Mas ele me disse, Deus disse para ele assim: Paulo, você foi arrebatado, você ouviu coisas tremendas, você viu coisas maravilhosas, você viu coisas que homem nenhum tinha visto nem ouvido, mas tem um preço, Paulo, para que você na sua humanidade não se glorie, não se ache melhor do que os outros, não se vanglorie, não traga glória para você, para que você não se torne presunçoso, Paulo. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um espinho na sua carne, esse é o preço. Aí Paulo reclamou, falou: Senhor, está ruim, livra ele de mim, repreendeu 3 vezes. Aí Deus disse para ele assim: minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu preciso de você fraco, quando você está muito cheio. Às vezes, gente, Deus não nos dá poder que a gente pede, que a gente quer, porque Ele sabe que isso vai nos levar à ruína. É por isso, eu brinquei outro dia com uma pessoa: por que eu não ganho na Mega Sena? Primeiro porque eu não jogo, Mas vamos supor que alguém me desse um bilhete premiado. Eu já falei que eu recebo bilhete premiado da Mega Sena, com declaração e tudo, eu recebo. Aí eu falei: por que eu não recebo? Porque eu ia tirar 1 ano de férias. Meu Deus, eu ia viajar 1 ano direto. Eu não queria saber de mais nada, a não ser pegar a Áurea, minhas filhas, genros e netas, e passar 1 ano viajando. Eu sei que eu também não ia aguentar isso, mas enfim. Aí Deus fala: vai ficar 1 ano viajando? Vai. Não dou. Pedis e não recebeis. Pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Então eu nem peço, já sei que não vai ser bom. Gente, às vezes Deus não nos responde, não é porque Ele não quer nos dar, não é porque Ele não quer nos abençoar, é porque Ele sabe que pode fazer-nos mal. E deixa eu te dar uma outra notícia: às vezes Deus nos responde com a bênção, com o poder, mas manda um espinhozinho para deixar alerta ali para a gente: é meu, viu? O poder que está aí é meu, a bênção que está sobre você é minha.
A herança está sobre você? É minha, fui eu que te dei. Espinhozinho na carne aqui para você lembrar. Opa, lembra aí que você não pode se gloriar. Foi isso que Deus falou com Paulo. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa, cresce, se manifesta na sua vida quando você está fraco. Entendeu, Paulo? Paulo entendeu e respondeu para Deus. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Para de ser moribundo, ficar com essa carinha triste, de coitadinho, que você não é coitadinho não, e eu não aguento ver gente assim, eu sou crente, eu sou sofredor. Você é sofredor? Você foi chamado para isso, meu filho. Você está pensando o quê? Evangelho é isto, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Para com essa cara de sofrido, se alegre. Você foi chamado para ser um vencedor, para ser mais do que vencedor, portanto se alegre. Paulo diz, é nas minhas fraquezas eu me gloriarei ainda mais alegremente. Não vai ser triste não vai ser murmurando, não vai ser me dando uma de coitadinho não. Você está sofrendo, se alegre. Se é por causa do Evangelho, se é a abundante graça de Deus que está sobre você, se alegre. Para de ficar murmurando, reclamando, de ser de mimimi. Cresça, não apareça, mas cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque convém que Ele apareça, que eu cada vez mais diminua. Mas cresça, para de leitinho, você não é criança mais não. Por favor, você é maduro, você é gente que já experimentou a graça de Deus, o amor de Deus, a libertação de Deus, o poder de Deus. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo, e eu espero que você e eu possamos dizer isso também: Senhor, por amor a Ti, Senhor, eu me regozijo nas minhas fraquezas. Por amor a Ti, Senhor, eu me regozijo nos insultos, nas calúnias, nas injúrias. Eu me regozijo nas necessidades, se por elas tiver que passar, Senhor. Se tiver que passar por privação, por aperto, se o suco acabar, se o refrigerante que você não devia tomar acabar, eu vou me gloriar com a água, eu vou ficar feliz com a água que o Senhor me dá, porque eu não vou morrer de sede, porque o Senhor vai prover água. Se acabar a carne, eu vou comer arroz, eu vou comer feijão, eu vou comer angu, vou comprar as coisas que são mais baratas, legumes, mas eu vou me gloriar, eu vou me contentar, mesmo nas necessidades, nas perseguições. Para de reclamar que você está sendo perseguido, meu irmão. Isso é coisa comum. Jesus avisou: o mundo vai te odiar, o mundo me odiou. Está reclamando de quê? Vai se alegrar, senhor. Jesus falou o seguinte: quando vocês forem perseguidos, injuriados, caluniados, mentindo, disserem todo mal contra vocês, regozijem-se, alegrem-se, exultem, salte, dance. É assim. Quando você está fraco, quando você está ali padecendo necessidades, perseguições, injúrias, se alegre. Nas angústias, olha só que loucura, gente. Por isso que as pessoas que não têm a graça de Deus, não têm o poder de Deus, não têm a manifestação da glória de Deus, elas ficam tudo loucas quando olham para você e para mim e dizem assim: como é que pode? Ele está passando tempo de angústia na vida dele, mas ele se alegra, ele se regozija. Gente, somos ou não somos cristãos? Vamos definir isso logo. Deixa eu dar uma notícia para você: religião nenhuma liberta o homem do pecado, salva o homem, transforma o homem, santifica o homem. Somente Jesus Cristo faz isso, e Ele faz por meio da sua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus diz claramente que Ele nos santifica pela palavra, santifica-os na verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Receba na sua vida uma unção transbordante, como um rio de águas vivas, transbordantes do Espírito Santo, e viva na dimensão da glória de Deus e do poder de Deus. Não importa se é fraqueza, não importa se é insulto, não importa se é necessidade, não importa se é perseguição, não importa se é angústia. Se você e eu estamos em Cristo, se a glória dele está sobre nós, se a graça dele está sobre nós,
nós vamos nos alegrar, nos regozijar, porque quando sou fraco, diz o apóstolo Paulo, é que sou forte. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória dele, como ele tem feito resplandecer nesta manhã o sol sobre nós. Que a glória do Senhor seja transbordante sobre a sua vida, que a alegria dele seja transbordante sobre a sua vida, e que em todo tempo você possa entender na sua mente que você não nasceu para ser presunçoso, nem para ter inveja, nem para gerar inveja nos outros. Você nasceu, você foi criado e foi planejado, projetado. Existe um propósito sobre a sua vida, para a sua vida, antes da fundação do mundo, que Deus fez para que você e eu vivamos para a glória dele, para o louvor dele, e que em todo tempo a alegria do Senhor inunde a nossa vida, e que em todo tempo, independente das circunstâncias, você e eu possamos viver para a glória dele.